Nós estamos no Setembro Amarelo, campanha de conscientização à prevenção do suicídio. E aqui na Betânia a gente queria participar disso nesse momento agora, ajudando você a pensar como que você pode ajudar pessoas que às vezes estão com pensamentos suicidas ou por alguma maneira te procuraram, contaram para você, ou talvez a pessoa nem verbalizou, nem falou isso diretamente, mas você já consegue perceber algum desânimo excessivo, algum tipo de coisa que a pessoa faz que te acendeu o alerta e você já pensou, será que tal pessoa está pensando em suicídio? Então uma coisa muito importante de a gente entender é que a gente deve falar sobre o assunto com a pessoa. Muitas vezes nós temos medo de que se a gente tocar no assunto a gente vai dar ideia para a pessoa. Não, isso não acontece. A pessoa não vai pensar em suicidar porque você perguntou para ela se ela estava com vontade de suicidar. Pelo contrário, quando alguém começa a tocar nesse assunto ou falar nesse assunto com a pessoa que está pensando sobre o suicídio, você está dando para a pessoa a possibilidade dela pensar na alternativa a não se matar. E agora que alguém sabe, alguém entre aspas descobriu o plano ou o projeto dela, o plano ele parece menos atraente, menos tentador, porque agora mais pessoas vão participar daquilo ali. Então, algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer para você ajudar alguém que está pensando, e eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente trabalhar. Muitas vezes a pessoa que está pensando em suicídio, ela tem falta de desejo de cura. Às vezes ela tem uma culpa muito grande de alguma coisa que ela efetivamente fez no passado, em algum momento na vida, ela prejudicou alguém de uma maneira muito forte, ela se sente muito mal por isso, ela já procurou algumas outras formas de autopunição, ela já se automutilou, ela já se boicotou em algumas outras circunstâncias da vida, mas nada disso alivia essa angústia, essa culpa que ela sente, que de repente ela começa a pensar que se ela tirar a própria vida, aí sim ela vai ter, entre aspas, pagado por aquilo, ela vai expiar a sua culpa através da autopunição. Algumas pessoas fazem isso por vingança, elas querem afetar outras pessoas, elas estão com muito ódio, muita raiva de alguém por alguma situação e pensam assim, se eu me matar, eu vou prejudicar a vida dessa outra pessoa e, pasme, pessoas fazem isso, elas se matam para prejudicar a vida de outras pessoas por conta desse ódio inconsequente. Outras pessoas fazem isso porque elas inicialmente têm um desejo de chamar a atenção, elas querem que as pessoas comecem a olhar para elas e elas começam a sentir essa falta da atenção, e muitas vezes a tentativa de suicídio é uma forma e às vezes a tentativa ela acaba acontecendo. Em outros casos, a pessoa efetivamente se mata para chamar a atenção. É comum a gente ver isso quando a pessoa vai para um prédio, vai para algum lugar muito público e ela demora para poder consumar porque ela quer agregar as pessoas, porque ela queria chamar a atenção e ela pensa, eu vou chamar, se eu não conseguir chamar a atenção das pessoas em vida, eu vou chamar a atenção das pessoas em morte. Muitas vezes casos de suicídio em adolescentes ou cometidos por adolescentes são nessas situações. Adolescentes que não têm atenção dentro de casa, não têm atenção dos pais, eles começam a pensar que tá bom, então o meu pai e a minha mãe agora vão pensar em mim para o resto da vida e cometem suicídio por conta dessa situação. Outras pessoas cometem suicídio por fidelidade a um ente querido que morreu. A pessoa começa a se sentir muito mal, ela começa a sentir que a vida dela não tem mais sentido sem a outra pessoa, que ela não merece ir para frente, tocar a vida, ela não merece viver sem a outra pessoa mais e acaba, por conta disso, cometendo suicídio. Algumas pessoas por orgulho, muito comum na cultura japonesa, pessoas que não conseguem de alguma maneira sucesso em alguma área da vida, suicidam, e isso também acontece em culturas como a cultura do Brasil. A pessoa não quer enfrentar alguma situação, ela vai passar uma vergonha muito grande, ela perdeu a condição às vezes de cuidar da família, ou ela vai ser presa, ou vai ser culpada por alguma coisa, um segredo dela tá para ser revelado, e aí às vezes o orgulho de não ter que enfrentar a situação, as condições ou as pessoas podem levar a pessoa também a cometer suicídio. Um outro fator que leva pessoas a cometer suicídio é atribuir a responsabilidade a outras pessoas. A pessoa começa a achar que está sendo perseguida, a entender que o mundo está conspirando contra ela, que todo mundo detesta ela, que ninguém quer acolhê-la, ninguém quer estar com ela, que as pessoas são responsáveis pelos males da vida dela, então ela decide encerrar
com a sua própria vida, porque ela não se sente mais responsável por fazer nenhuma dessas coisas. Então essas coisas podem ajudar você a identificar numa pessoa que está pensando sobre suicídio, qual é o fator para você, a partir disso, chegar no assunto, na raiz do problema que está levando a pessoa a ter pensamentos suicidas. Algumas coisas que você deve evitar quando você estiver conversando com a pessoa. Evite chorar com a pessoa. Quando você chora junto com a pessoa está te contando uma história muito desesperadora, ela está numa depressão profunda ou com pensamento suicida, e você às vezes começa a chorar junto, você até acha que pode ser, vou demonstrar empatia pela pessoa, a pessoa normalmente interpreta aquilo como realmente o meu caso é perdido, porque eu estou aqui contando a minha história chorando e a outra pessoa que estaria me ajudando está chorando também. Isso aumenta o desespero, aumenta a angústia da pessoa que está contando, porque ela perde a crença de que você pode ser um elemento, uma pessoa para ajudar ela. Também, por outro lado, evite mostrar alegria forçada, nada de jargões, não fica com aquelas frases, não, vai dar tudo certo, você vai ver, vai ficar bem, já está melhorando. Evite alegria forçada, evite qualquer tipo de frase pronta, frase de efeito. Normalmente isso é batido, isso gera na pessoa também um sentimento de essa pessoa não vai conseguir me ajudar, ela não tem recurso para me ajudar, ela não tem conhecimento suficiente para me ajudar a fazer aquilo ali. Evite estimular a pessoa a reagir, nada de levante, fique bem, fique melhor. Isso não leva a pessoa a nenhuma condição. Simplesmente tentar fazer com que a pessoa reaja não vai gerar reação nela. Você precisa encontrar algum passo a passo específico para aquela pessoa fazer, para aquela pessoa tomar uma pequena decisão que ela consiga executar, para que ela comece a ganhar autoconfiança de que ela pode fazer outras coisas para sair daquela situação. Jamais estímulos para que ela cresça sozinha. Evite duvidar do sentimento da pessoa. Se ela está te falando que é uma coisa grave, mesmo que você, por alguma razão, ache que ela está exagerando, que ela está chamando atenção, que ela está por um peso maior do que aquilo realmente tem, não duvide do sentimento da pessoa. Procure tentar entrar na cabeça da pessoa, entender realmente o que ela estaria sentindo se o que ela está te contando for verdade. Parta daquele ponto. É melhor você ser enganado pela pessoa do que você não acreditar na pessoa quando de fato um problema grave está acontecendo, alguma coisa está em curso. Outra coisa, evite incitar a pessoa para introspecção. Não fale para ela buscar nada dentro dela, não leve ela para meditação, não leva ela para nenhum comportamento que de alguma forma ela vai pensar nos seus próprios pensamentos, que quando a pessoa está nessa condição de pré-suicídio, de pensamento suicídio, não tem nada bom dentro dela. Ela precisa buscar o socorro do lado de fora, ela precisa encontrar a solução em Deus, na Bíblia, em pessoas boas que podem ajudá-la, em conceitos específicos sobre a vida, e nunca dentro de si ou alguma coisa dentro das suas próprias percepções. Evite incitar a pessoa a tomar decisões importantes. Decisões que envolvam casamento, decisões que envolvam emprego, decisões que envolvam algum aspecto familiar. Evite levar a pessoa a esse tipo de decisão. Não é o momento da pessoa tomar decisões. Se ela toma decisões importantes, existe uma chance muito grande de que essas decisões sejam ruins porque estão afetadas pelo sentimento, ou mesmo que eram boas decisões, se essa pessoa não consegue executar aquilo, ela começa a se sentir mais fracassada ainda e às vezes confirmar na cabeça dela que ela deve suicidar, quando na verdade ela só não vai ter conseguido fazer aquilo por conta da própria condição que ela está. Então entenda que ela está numa espiral descendente e você não deve criar condições que reforcem essa descida dessa espiral. Evite dizer que a pessoa está melhor quando ela não está. A verdade ela é muito importante na condição de uma pessoa que está pensando em suicídio, porque quando você começa com esse positivismo exagerado, quando você começa a tentar achar um lado bom nas coisas que está acontecendo, mas que às vezes a pessoa concorde com você na sua frente, ela sabe que não está, ela sabe que as coisas não estão acontecendo e de novo ela vai perder a confiança que você pode ser uma pessoa de fato com condições de ajudar ela a sair daquela
situação. Evite aconselhar a pessoa a tirar férias ou fazer uma viagem. Não tire a pessoa da rotina dela, não coloque ela numa condição que supostamente seria uma condição muito superior, mas que não é a vida normal, que não é o que habitualmente acontece. Duas coisas ruins podem acontecer se essa pessoa sai de férias ou vai viajar. Uma, ela pode sair, ter um momento bom, um momento de alívio, voltar e a frustração ser maior, porque ela descobre que a vida não é a viagem, a vida é aquilo ruim que está acontecendo com ela. Ou dois, ela pode sair, entrar numa introspecção mais profunda e essa introspecção levar ela a confirmar a decisão ou o desejo de se matar. E por último, evite bombardear essa pessoa com versículos bíblicos, ficar dando um monte de texto para a pessoa ler, reforçando isso, reforçando aquilo. No momento que a pessoa está nessa condição, não funciona. Você precisa sentar com a pessoa e mesmo que você vá trazer conceitos bíblicos, histórias bíblicas, princípios bíblicos, você precisa contar essa história para a pessoa de uma forma conversativa, de uma forma informal, de uma maneira que você está trabalhando com a pessoa, já que o versículo bíblico nesse momento vai ser percebido pela pessoa também como jargões. Ele não tem o que dizer, ele está citando textos bíblicos para mim, para poder de alguma maneira se livrar dessa situação. Uma outra coisa que é importante, tente de alguma maneira levar essa pessoa a consultar um psiquiatra para eventualmente ela também tomar um remédio. Muitos remédios eles conseguem de alguma maneira suprimir emoções ruins que a pessoa está tendo e ajuda a pessoa a poder pensar um pouco melhor com aquelas emoções suprimidas, tomar melhores decisões, fazer às vezes algum tratamento, algum acompanhamento psicológico enquanto as emoções elas estão mais sob controle por causa daquela medicação. É muito importante que a gente não tenha preconceito com pessoas que cogitam suicídio ou tentam suicídio. Na Bíblia nós temos personagens importantes, santos, pessoas de Deus que cogitaram, até tentaram suicídio em algum momento da sua vida. É o caso de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, quando ele resolveu desistir da vida dele por conta de uma ameaça que nem era algo concreto e real, que efetivamente poderia ameaçar ele, e ele, com medo de perder a vida, resolve tirar a própria vida. Nem sempre faz sentido aquilo que a pessoa está fazendo por conta dos sentimentos que ela está tendo. A gente vê Moisés num momento virando, falando com Deus que ele preferia morrer. A gente vê Jó falando com Deus que ele preferia morrer. Então, existem várias situações que as pessoas podem se inserir nelas, de doenças graves, de angústia profunda, que pode fazer com que a pessoa tenha desejos legítimos de suicidar. O que nós não podemos fazer é deixar a pessoa levar isso para frente, já que a execução, a conclusão desse desejo pode levar ela definitivamente, ou vai levar ela definitivamente para longe de Deus e para sua perdição eterna. Existe risco de suicídio quando a pessoa já tentou, é muito provável que ela vai acabar tentando de novo se ela não tiver a situação dela efetivamente mudada. Estima-se que 80% das pessoas que cogitam o suicídio vão acabar eventualmente tentando o suicídio se nada for alterado na vida dela, dentro da perspectiva daquilo que está acontecendo na vida dela. É um índice muito alto para a gente prestar atenção. Existe risco quando a pessoa vive sozinha e tem poucos contatos sociais e começa a se isolar cada vez mais das poucas pessoas com as quais ela já se relacionava. Na 1 Reis 19, é isso que Elias faz quando ele resolve que quer encerrar com a sua vida. Ele se afasta completamente de todas as pessoas que cercavam ele, que acompanhavam ele. E muito importante, quando a pessoa, depois de um período de agitação muito profunda, começa a demonstrar calma, nem sempre isso é um bom sinal, a maioria das vezes isso é um mau sinal. A pessoa, ela está agitada porque ela está lutando ainda contra o pensamento, ela ainda se angustia muito, mas normalmente a calma é fruto de uma decisão tomada. Quando ela passa, ela sai do estado de negação, que barganha, todas aqueles 5 fases da morte, negociação, e de repente ela entra no estado de aceitação. E muitas vezes a gente interpreta isso mal, como se a pessoa estivesse ficando bem. Na verdade, ela já planejou e ela está próxima de executar. Quais são os sinais que você vê que isso está sendo eliminado da vida da pessoa? É quando você efetivamente percebe a mudança da circunstância ou da percepção dela da circunstância que estava levando ela a esse pensamento
suicídio. Então, muito importante você falar abertamente com a pessoa sobre o assunto, você reforçar a rede de relações dessa pessoa e você estimular essa pessoa a efetivamente dar alguns passos para poder tratar essa situação. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre isso, se esse assunto te interessou, você quer ser uma pessoa que se dispõe a auxiliar pessoas que têm pensamentos suicidas ou desejos de suicídio, nós temos um mini curso de aconselhamento onde a gente explora alguns aspectos de psicologia, alguns aspectos de aconselhamento cristão a partir da perspectiva bíblica, algumas coisas até de psiquiatria, de psicanálise, que pode ajudar você a dar esses primeiros passos para você aprofundar mais nessa questão. É só você entrar em contato com a gente de alguma maneira, a gente manda o link para você, ou de repente a gente até vai colocar o link aqui embaixo nos comentários para você poder clicar ali, acessar esse mini curso e quem sabe passar por essas aulas e aprofundar um pouquinho nesse assunto e se tornar você uma pessoa que ajuda, que abençoa a vida de outras pessoas. É isso que nós queremos estimular você. E se você está pensando em suicídio, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Se esse vídeo fez sentido, compartilhe com outras pessoas, não deixe de dar a sua curtida para a gente poder chegar um pouquinho mais longe. Faz o seu comentário, se tiver outra dúvida, a gente vai esclarecer ele aqui embaixo e continue assistindo com a gente.